Teremos a seguir o 6º painel deste seminário, cujo tema é Sistemas de Inteligência Artificial no Poder Judiciário. Tenho a honra de convidar Sua Senhoria, o senhor Paulo Henrique Vencio, para sua exposição. Paulo Henrique Vencio Moreira é graduado em Tecnologia da Informação pela Universidade Universidade Católica de Brasília, especialista em Gestão de Projetos pela Universidade Católica de Brasília, certificado em PMP pelo Project Management Institute. Atua há 22 anos na gestão de execução de projetos de TI em órgãos públicos e empresas privadas. Servidor do Supremo Tribunal Federal desde 2008 e atualmente é designer de produtos e cientista de dados, sendo o gerente do Programa de Inteligência Artificial do Supremo, que contempla o projeto Victor. Doutor Paulo Henrique Vencio, o senhor tem a palavra. Eu sou o Paulo Vencio, como já disseram, eu sou o gerente do Programa de Inteligência Artificial do STF e eu venho hoje aqui com a missão de apresentar para vocês um pouco do que é o Projeto Victor, que é a iniciativa de inteligência artificial no STF. Vou compartilhar a minha tela. Bem, o que vai ser a nossa agenda hoje? Primeiro nós vamos falar um pouco sobre inteligência artificial. Muito se fala sobre inteligência artificial no meio jurídico, mas poucos realmente entendem o que significa. Quando você pensa em inteligência artificial, você já pensa num agente extremamente inteligente que vai fazer tudo, e não é bem assim. Então vamos conversar um pouquinho sobre o que é inteligência artificial. Depois vamos entrar numa discussão do porquê utilizar a inteligência artificial no judiciário. E por último nós vamos falar sobre o nosso projeto Victor. Bem, para falar de inteligência artificial, a gente tem que primeiro falar o que é inteligência, porque inteligência artificial, na verdade, é uma tentativa de mimetizar a inteligência humana. Então, no caso, existem várias definições de inteligência artificial, mas uma interessante é a capacidade de compreender, resolver novos problemas e adaptar-se a novas situações. Não é uma tarefa fácil. O nosso cérebro humano é um organismo extremamente complexo. Nós temos mais de 100 bilhões de células nervosas, 100 trilhões de conexões, uma capacidade absurda de armazenamento de dados, mais de 20 bilhões de fotos do Facebook poderiam ser armazenados, e mesmo sendo extremamente complexo, às vezes nós mesmos não buscamos as melhores soluções. Mas e inteligência artificial? Justamente são programas de computador feitos para aprendizagem e generalização que, após algum tempo de treinamento, conseguem simular capacidades humanas. Aqui vale destacar aprendizagem e generalização. São programas que normalmente são treinados com uma grande quantidade de dados para que eles aprendam a generalizar a relação entre esses dados e, quando eles são apresentados a novos dados, eles conseguem também identificar essa mesma relação. Mas vem cá, quando se pensa em inteligência artificial, normalmente você pensa na chamada IA forte, ou seja, uma inteligência artificial de propósito geral, aquela aplicação que você vai poder apresentar qualquer problema para ela e ela vai conseguir resolver. Esse agente genérico não existe, só existe na ficção científica. O que nós temos em inteligência artificial hoje é a chamada inteligência artificial de propósito restrito, ou a IA fraca, ou seja, são algoritmos feitos para tratar um problema específico. Por exemplo, o algoritmo de reconhecimento facial do celular é um bom exemplo dessa questão. Aí você me pergunta, mas eu tenho no meu celular um assistente virtual que responde a várias perguntas? Sim, esse assistente virtual, na verdade, é um ecossistema que é um conjunto de uma centena de algoritmos diferentes que são treinados para habilidades específicas. Outra questão, existem 3 conceitos de inteligência artificial que normalmente são usados de forma intercambiada, mas eles têm suas diferenças. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de qualquer programa que tenha a capacidade de mimetizar o raciocínio humano, em alguma medida.
Então, seja ele explicitamente programado, ou seja ele programado a partir de dados. O machine learning, o aprendizado de máquina, que é um subconjunto dessa inteligência artificial, já são algoritmos que vão aprender sem ser explicitamente programados. Aí entra o verdadeiro ganho da inteligência artificial, porque você dá conta de aprender sobre um conjunto de dados sem ter que explicitamente programar essas relações. Já o Deep Learning, ele é um conjunto específico de algoritmos de Machine Learning que utilizam as chamadas redes neurais artificiais, no qual eu uso uma grande quantidade de dados e normalmente eu preciso de uma quantidade absurda de poder de processamento e tempo de processamento. Os algoritmos, por exemplo, de reconhecimento de fala do Google foram treinados num ambiente computacional bem robusto durante várias semanas. Bem, mas se eu dou conta de fazer inteligência artificial com a programação tradicional, para que eu preciso de machine learning? É justamente essa questão. O engenheiro de software tradicional, ele vai, a partir dos dados, ele tentar encontrar qual é a relação entre esses dados e, a partir daí, construir um modelo que vai, a partir de algumas entradas, ter algumas saídas. O grande ganho do machine learning é justamente o algoritmo de machine learning, ele aprende a partir dos dados. Então, eu não preciso explicitamente programá-lo. Eu vou selecionar algoritmos, eu vou otimizar esses algoritmos, mas, por fim, o algoritmo vai sozinho aprender com os dados que forem apresentados aí. Resumindo, então, machine learning é uma maneira de usar algoritmos padronizados para derivar percepções preditivas a partir dos dados e tomar decisões. Então, eu preciso de um grande volume de dados, eu vou utilizar algoritmos padronizados sobre esses dados, gerar percepções preditivas e eu consigo inserir essas percepções preditivas dentro do meu processo decisório. Ok, mas por que utilizar inteligência artificial no judiciário? A gente tem aqui uma pequena timeline desde 1950 até o 2017. Nessa timeline estão alguns dos principais acontecimentos de inteligência artificial. Então a gente tem que os primeiros estudos sobre inteligência artificial datam da década de 50, com Alan Turing. A gente teve a evolução durante toda a década de 60, até meados da década de 60, quando começou o que a gente chama de inverno da IA, que é o que, nesse tempo, a inteligência artificial se desenvolveu muito pouco, até que foi retomada em 1997. A IBM demonstrou o Deep Blue, que foi um sistema computacional capaz de vencer o campeão mundial de xadrez à época, Garry Kasparov. E, desde então, a IA vem desenvolvendo muito rapidamente em diversas aplicações. Mas o interessante agora é que nós temos capacidade computacional para criar algoritmos mais complexos. Se você falasse na década de 90 sobre um algoritmo de reconhecimento facial, a gente não teria poder computacional para isso. Neste momento, a gente está num ponto em que a capacidade computacional do mundo está perto de superar a capacidade humana. Além disso, o judiciário é o pré-sal dos dados. A gente tem mais de 80 milhões de processos por ano. E, justamente, o pré-requisito fundamental para utilizar IA e, principalmente, algoritmos de aprendizado de máquina é uma grande quantidade de dados. O grande problema é que esses dados não são estruturados. A gente tem a maioria dos dados nos processos judiciais em textos, em informação textual. E, portanto, para a gente conseguir utilizar esses dados, a gente precisa primeiro extrair esses dados e estruturar esses dados de alguma forma para que a gente consiga utilizar. Além disso, a gente tem o desafio do judiciário, que é o quê? Aumentar a produtividade sem aumentar gastos. A gente tem um orçamento que não tem a tendência de aumentar num curto espaço de tempo, ao mesmo tempo que a gente tem um passivo muito grande de processos que a gente precisa atacar de alguma forma. A gente precisa tornar a prestação jurisdicional mais célere.
E com aplicações tradicionais, com melhorias de processos, com melhorias de ferramentas, você consegue um aumento de produtividade, mas chega num momento que qualquer acréscimo de produtividade demanda um investimento muito alto. Na inteligência artificial já é o contrário. Se você consegue um algoritmo que tenha uma acurácia boa em um determinado cenário, esse algoritmo tende a economizar muito em termos de recursos a longo prazo, médio e longo prazo. Ok, falamos bastante de inteligência artificial, dos porquês que buscamos isso, mas vamos falar agora especificamente do Projeto Victor. De onde surgiu o Projeto Victor? A iniciativa do Projeto Victor surgiu em 2018, onde a gente percebeu que já havia aplicações de IA voltadas para advogados com já um desempenho interessante. A gente viu um crescimento intenso de aplicações de IA no mundo e a gente nos deparamos com a questão da necessidade do aumento de produtividade. Tudo isso nos fez buscar em IA esse acréscimo de produtividade. Para isso, nós criamos um projeto onde o objetivo principal era verificar se IA realmente era uma aplicação viável para o judiciário como um todo. Assim que nos deparamos com essa questão, entramos no dilema de capacitar ou contratar. Não tínhamos pessoal capacitado dentro do STF e contratar um projeto de inteligência artificial é bastante complicado, porque essencialmente um projeto de inteligência artificial é um projeto de pesquisa e desenvolvimento. Então, é um projeto que pode simplesmente ter como resultado final que não é possível aplicar inteligência artificial em um determinado cenário. A alternativa que nós encontramos foi, enquanto capacitávamos o nosso pessoal interno, nós fizemos um termo de execução descentralizada com a UNB, que já possuía expertise nessa área de inteligência artificial, e nós conseguiríamos acelerar este piloto dentro do STF ao mesmo tempo em que aceleraríamos a nossa capacitação. Partimos então para a seleção do cenário. O que a gente precisava? A gente precisava de um cenário que tivesse um resultado objetivo, tivesse uma atividade repetitiva e ao mesmo tempo fosse alguma etapa inicial do processo judicial. Porque a partir do momento que o processo vai andando, as atividades do processo se tornam crescentemente mais complexas. O cenário selecionado, então, foi a análise de repercussão geral. Uma vez selecionado o cenário, partimos, então, para a criação do modelo. Essa criação teve um cronograma de 5 etapas. O entendimento do problema, a extração dos dados, a realização dos experimentos, a seleção do modelo e a implantação do modelo. Durante o entendimento do cenário, nós começamos a nos deparar com os desafios. Os principais desafios enfrentados foram, primeiro, a necessidade de leitura do conteúdo das peças processuais, apesar da grande maioria dos processos judiciais dentro do Supremo serem eletrônicos, boa parte das peças que chegam ao STF ainda são compostas apenas por imagens. São PDFs que contêm apenas imagens. E para fazer qualquer tipo de inferência em cima do conteúdo processual, a gente precisava conseguir extrair esses textos. Então, tivemos que criar um componente, um modelo de reconhecimento óptico de caracteres, justamente para extrair esses textos das imagens. O segundo desafio foi que a análise de repercussão geral não é feita com a íntegra do processo, é feita com algumas peças pontuais. E vários processos que chegam ao STF hoje chegam em volumes. Então, era necessário identificar essas peças importantes para que a gente conseguisse diminuir o ruído na análise de repercussão geral. E também a gente tinha a questão do volume de dados. A gente não tinha ideia de quantos processos eram necessários para treinar um modelo de inferência para temas de repercussão geral. Então, à época, a gente pegou os processos que tinham os temas que tinham pelo menos 500 processos associados para iniciar essa análise.
Partimos, então, para a exportação dos dados necessários para o treinamento do modelo. Nós exportamos 3 anos de processos recursais aptos, o que deu aproximadamente 3 terabytes de dados. Partimos para a extração dos dados desses textos. A extração seguiu os seguintes passos. Primeiro, a extração do conteúdo por meio do OCR. Depois ele passou por um pré-processamento desses textos para a gente tirar tudo aquilo que não era semanticamente relevante. E depois esses textos eram vetorizados, ou seja, eram feito um cálculo matemático em cima desses textos para que eles fossem convertidos em um conjunto de números. Por que isso? Porque, apesar de eu ter vários modelos que utilizam textos, na verdade, todo modelo de IA utiliza apenas números. Então, para alimentar qualquer informação num modelo de inteligência artificial, é necessário converter isso em alguma forma de representação numérica. Para ficar mais claro o que é vetorização, é um exemplo simples aqui. Esse é o algoritmo mais simples de vetorização, que é o chamado Bag of Words, ou saco de palavras, onde eu represento um texto simplesmente pela quantidade de ocorrências das palavras desse texto. Claro que o algoritmo que foi utilizado no Vitor é bastante mais complexo que esse, mas dá para ter uma ideia geral. A partir daí, nós começamos a realização dos experimentos. Então, utilizamos um grande conjunto de algoritmos e começamos a combinar esses algoritmos para ver quais deles que tinham a melhor performance. Acabou que o algoritmo que teve a melhor performance foi um algoritmo baseado em árvores de decisão, que é o algoritmo XGBoost. Uma vez criados esses modelos, precisávamos de uma métrica para avaliar o modelo. O que a gente precisava nesse cenário era o seguinte: que eu tivesse um modelo que tivesse muito pouco falso positivo. Precisava de um modelo que, quando fizesse alguma inferência, tivesse uma grande chance de acerto. Então, nós selecionamos 2 métricas, que foram a precisão e o F1 score, que são justamente métricas que são bastante penalizadas pela ocorrência de falso positivo. Esses modelos selecionados, nós criamos 2 modelos para verificar qual dessas métricas que era mais interessante. Os 2 modelos foram implantados e selecionamos qual desses modelos que era o modelo mais preciso. Essa aqui é uma das tabelas que utilizamos para a seleção dos temas. Na verdade, submetemos todos os temas ao algoritmo e nós verificamos qual o percentual de precisão em cada um desses temas. Então, nessa primeira linha, a gente vê os temas que tiveram 95 acima de precisão, e a partir da próxima linha vai baixando a precisão. Então, nós utilizamos como corte 70% de precisão. Então, todos os temas que tinham mais de 70% de precisão foram incorporados ao modelo. Esse aqui é o desenho da arquitetura do digital e onde se encaixa o Vitor, porque o Vitor, na verdade, é uma série de pequenos serviços, que a gente chama de microserviços, integrados junto com o ambiente do STF Digital, que é a plataforma digital do STF, para conseguir prover esse serviço. Na realidade, o pipeline de inferência de temas, ele é composto dessas etapas. Então, uma vez treinado o modelo, implantado em produção, todo o processo que chega, ele passa pelo OCR para a extração do texto, passa pelo pré-processamento e vetorização, depois ele entra no modelo de inferência, onde vai ser verificado se o modelo identifica um ou mais temas, e esses temas são apresentados para os colaboradores que participam do processo de admissibilidade. E esses colaboradores que dizem se realmente o processo contém ou não os temas que foram indicados pelo Vitor. Estamos com um modelo de inferência de temas em produção, e a gente está com algumas iniciativas em andamento. Quais são essas iniciativas? Primeiro, repercussão geral é um organismo vivo, vamos dizer assim. A cada mês, a cada período, novos temas são criados. E nós estamos trabalhando hoje para, primeiro, adicionar esses novos temas ao modelo,
né? E também criar um processo em que possamos retreinar esse modelo periodicamente, justamente para capturar essas inovações jurídicas com relação a temas de repercussão geral. Estamos trabalhando também em duas outras iniciativas, que é o reconhecimento automático de tipos de peças processuais e a identificação de processos similares. Com relação ao reconhecimento automático de tipos de peças processuais, na verdade, o que a gente está reconhecendo as 19 peças principais do processo que são utilizadas durante o processamento judicial do STF. Como eu já disse, algumas peças que chegam ao STF, alguns PDFs são compostos de várias peças. Então, justamente o processo que já está entrando em fase de teste, esse PDF é primeiro quebrado nas efetivas peças e depois um classificador de peças, ele rotula essa peça conforme os tipos dentro do STF. Esse modelo está agora entrando em teste. Um segundo modelo, na verdade, um segundo grupo de modelos, estamos trabalhando, isso está ainda em fase de desenvolvimento, são justamente os algoritmos de identificação de processos similares. E esses algoritmos se encaixam em duas classes. Um é o agrupamento de processos. Eu quero agrupar processos para depois dar alguma finalidade para ele. Por exemplo, eu quero, dentro do acervo de um ministro, agrupar todos os processos que são similares, para que esses processos possam, de alguma forma, ser tratados em conjunto, ao mesmo tempo em que queremos tratar de similaridade em algoritmos de recomendação. É o que, dado um processo que eu estou trabalhando, eu quero identificar processos similares para ver se eu dou conta de utilizar, por exemplo, a mesma jurisprudência ou os mesmos modelos que foram utilizados em processos similares podem ser recomendados ao analista que está trabalhando naquele processo. Por fim, temos aqui uma frase do nosso ex-diretor-geral Eduardo Toledo, quando o projeto foi iniciado, que vale ressaltar que o objetivo do projeto não é que a IA tome a decisão final sobre a existência ou não de repercussão geral. Antes, de forma mais clara e consistente, ela identificará os temas relacionados e, nesse sentido, trará eficiência e rapidez à prestação jurisdicional. Isso pode ser extrapolado para qualquer aplicação de inteligência artificial no judiciário. O objetivo não é que a inteligência artificial, de alguma forma, tome uma decisão, mas que ela forneça elementos para que possa haver uma maior eficiência e rapidez na prestação jurisdicional. Muito obrigado a todos. Obrigado, Paulo Henrique. Esse projeto do Victor, ele realmente é estimulante. Você colocou muito bem a questão da fase ainda incipiente da inteligência artificial ainda, né? As pessoas acham que há uma ansiedade muito grande de todos pela vinda da inteligência artificial. Você mostrou muito bem aquela curva de onde nós estamos, onde nós podemos estar. Nós vamos chegar lá, né, em algum momento, e o Victor é um passo inicial muito importante nesse sentido. Parabéns pela apresentação. Nós vamos deixar as perguntas ao final, tanto da apresentação do Paulo Henrique, quanto da apresentação da Camila. Então, nós vamos passar agora. Eu tenho o prazer de convidar a sua senhoria Camila Ribeiro Rocha Torres para a sua exposição. A Camila Ribeiro, ela é graduada em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Goiás, mestre em Ciência da Computação pela Unicamp, e é servidora da CETIM, o setor de tecnologia do TST, atua como supervisora da seção de integração de dados e apoio à decisão da Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas. E ela vai nos trazer agora o tema da inteligência artificial da Justiça do Trabalho, o sistema premiado, o sistema Bem-TV. Camila, você tem a palavra. Obrigada, doutor Fabiano. Eu queria agradecer o convite, né, para participar desse evento em nome da Secretaria de TI do Tribunal. Agradecer à excelentíssima ministra Dora pelo convite, ao doutor Platão pelo apoio e aos demais servidores da ENAMAT. É sempre interessante, eu queria ressaltar como são tão interessantes, né, como está interessante o evento, as palestras anteriores de jurimetria trouxeram várias ideias aqui para a gente, para a minha equipe.
E a do Paulo também, a do Paulo vai servir como um trampolim para a minha apresentação, né? Aqueles termos de TI eu não vou precisar explicar, o Paulo já explicou, foi ótimo. Também queria dizer que eu sou a gestora do projeto, né? Esse projeto tem vários anos e queria ressaltar o trabalho dos desenvolvedores, né? Uma equipe que trabalha comigo, então todos estamos aqui juntos na palestra. E iniciar dizendo que o BenTV, a gente está num painel de inteligência artificial, mas o BenTV não é um robô de inteligência artificial. O BenTV é um sistema para a gestão do acervo dos gabinetes. Como nas palestras de geometria, né, do Dr. Fernando e do Dr. Marcelo, o volume de processo do Poder Judiciário é avassalador, é um trabalho hercúleo que os gabinetes têm, do TST não é diferente. Então, considerando apenas processos conclusos nos gabinetes de ministros, a gente tem 260 mil processos atualmente, números de setembro, e o acervo médio, tendo um acervo médio, então, para cada gabinete de ministro componente de turma, de 10 mil processos. Então, é um trabalho imenso, né? A gestão desse acervo, a análise desse acervo, e a própria produção em si, né? Dos votos, dos acordos, dos despachos. O ano passado, esse ano, até o mês de setembro, a gente teve uma produtividade média por gabinete mensal de 1.400 processos. Então, é um trabalho muito grande para gerenciar, né? Então, tem que elaborar o voto, produzir a minuta, revisar e publicar, incluir na pauta, revisar o acordo, publicar. Então, é um trabalho muito grande, os gabinetes precisam de um apoio, né, para esse trabalho. Em 2017, a gente realizou uma oficina de pensamento criativo com todos os gabinetes, representantes dos gabinetes, e o sistema priorizado nessa oficina foi o sistema de triagem. Então, a gente já tinha, eu sou a supervisora da seção de Business Intelligence do TST desde 2009, então a gente já tinha várias soluções de BI disponível para os gabinetes, então já disponibilizávamos várias informações para triagem, tanto dos sistemas internos do TST, quanto dos sistemas dos TRTs. Desde 2006, os tribunais regionais utilizam o sistema e-recurso para a confecção dos despachos de admissibilidade, que foi um sistema produzido pelo TRT da 9ª região do Paraná, e ele faz exatamente o que o Dr. Fernando e o Dr. Marcelo citaram na palestra anterior, né? Ele estrutura os dados da peça processual. Então, ao produzir o despacho de admissibilidade, do agravo de instrumento, né, que sobe para o TST, o despacho é produzido de forma estruturada. Então, a cada assunto, o vice-presidente, geralmente, do tribunal, faz a sua análise, a sua fundamentação. Então, tanto o texto é muito rico, né, o texto do despacho de admissibilidade é muito útil para o TST, para a análise do TST, quanto os metadados produzidos por esse sistema, né, a estruturação dos dados ainda facilita ainda mais o trabalho do TST. Então, a gente busca esses dados dos tribunais regionais desde 2012 e já disponibilizava para os gabinetes tanto dados dos nossos sistemas quanto do e-recurso. Mas as ferramentas ainda não eram o bastante para eles, né? Eram pouco flexíveis, devagar, lentas para o acesso, então eles queriam mais, eles precisavam de mais para esse tamanho de desafio. A gente começou esse projeto entrevistando cada um dos gabinetes, então a equipe de TI teve essa proximidade com a área de negócio para conhecer as necessidades, conhecer as informações que eram necessárias para essa análise, e aí a gente começou a melhorar a carga desses dados, a disponibilização desses dados e apresentar para os gabinetes. Eu vou pedir licença para compartilhar minha tela e mostrar como o projeto BenTV foi evoluindo. Então, a gente teve uma primeira entrega, que foi ainda na ferramenta de BI, mas de uma forma mais estruturada, mais fácil de consultar. A segunda entrega, a gente já começou a tratar também dos dados não estruturados, né? Então, apresentar as peças de forma separada, dos espaços de admissibilidade, das petições de IRR e de ARR, os acordos do TRT. As peças já eram trabalhadas para serem exibidas em formato texto ou no formato original, né, o PDF, que muitas vezes vem. Nós somos um tribunal de recursal, né, então os processos chegam a nós, como o Supremo, o Paulo citou. Então, muitas vezes as peças vêm num formato de PDF, então a gente tem que tratar essas peças, né, passar o CR, a gente também tem esse trabalho lá no TST.
com o PJS está sendo minimizado. Essa tela também, essa entrega do BenTV, também a gente tinha as informações de análise de tempestividade. Então, a gente, além das informações para análise recursal, né, as peças do processo e tal, a gente trouxe também informações do diário eletrônico para análise da tempestividade e do PJE dos tribunais também. Então, essa carga, essa revisão das cargas dos dados, em busca dos dados que os TRTs, que os gabinetes tinham levantado, a gente trouxe mais dados, começou a acessar também o PJE dos regionais. Hoje, todos os TRTs também têm uma uniformidade no sistema jurídico como um todo, com o PJE, então facilitou mais ainda o nosso trabalho. E, finalmente, no início de 2020, veio o BenTV Web, que a gente chama, que foi o módulo mais... o módulo para realmente ajudar os gabinetes nessa triagem. Eu peço desculpas para vocês por não poder demonstrar o sistema aqui ao vivo, né, porque é exatamente o que no painel de jurimetria foi tratado. A gente tem uma proteção dos dados, por cuidar dos dados tanto das partes quanto dos servidores do TST, mas eu trouxe algumas telas para vocês entenderem que o BenTV ele é para ser simples. Ele tem uma tela, essa tela que tem uma tabela grande, né, com várias colunas, com os dados que os gabinetes precisam para análise. Então, a gente tem tanto dados do TST, da tramitação do processo no tribunal, das minutas de voto, quanto dados vindos dos TRTs. Eu esqueci de mencionar, mas um problema anterior que a gente tinha era que os dados na ferramenta de BI eram atualizados apenas 2 vezes por dia. E com o BenTV, a gente consegue atualizar a cada 15 minutos, né? Como disse, a produção do gabinete é muito alta, então, quando a situação muda a todo minuto, né, a todo instante dentro do gabinete, e essa atualização foi um grande avanço para a gestão. Todos esses dados, vocês veem que são muitas colunas, eles podem ser filtrados, então aqui a gente tem várias categorias de filtros para análise dos dados, para filtro, para que o gabinete, o servidor, o magistrado possa fazer a sua própria análise, né, fazer a sua mineração de dados, que a gente diz assim. Então, mostrando que uma dessas categorias de admissibilidade que apresenta os dados que a gente trouxe do sistema de recursos dos tribunais, então a gente tem aqui tanto filtros quantitativos, quanto de dados estruturados, quanto de texto, né? Então, aqui são os mais dados que a gente apresenta aqui na tabela, os assuntos da tabela unificada do CNJ, a admissibilidade registrada pelo TRT na admissibilidade, no momento da admissibilidade, dados de entrada do processo para cálculo das metas do CNJ, por exemplo, e a possibilidade de pesquisar no texto dos despachos de admissibilidade e dos acordos do TRT de uma forma ampla no gabinete. Então, com um clique eu consigo pesquisar, por exemplo, se o termo IPCAE e execução, que é como se fossem subtemas do assunto correção monetária, se eles estão presentes no despacho de admissibilidade do gabinete. Então, ao fazer essa pesquisa, os filtros são atualizados aqui em cima, a quantidade de processos também na tabela, e é possível consultar o próprio texto do despacho de admissibilidade ou acórdão, onde os termos pesquisados são destacados, para facilitar ainda mais a análise do servidor do gabinete, né, a triagem desses processos. Para mostrar um pouquinho só da parte técnica, né, eu sou da área de TI, então a gente gosta de falar de tecnologia, como foi essa preparação dos dados, né? Então a gente buscou dados tanto dos sistemas dos TRTs, como o recurso e o PJE, quanto dos sistemas do TST, o PJE, do TST e o ESID, que é o sistema legado, de área eletrônica, consolidamos um Data Lake, que é uma base de dados não estruturada, e fizemos a mesma preparação de dados que o Paulo relatou também que ocorreu no Supremo. Então, conversão para texto, uniformizações, tratamento dos dados, tudo para conseguir disponibilizar essas informações no BenTV. Mas, Camila, até agora você falou muito, né, de BenTV, falou que ele não é robô, e aí, né, cadê a IA nesse projeto que você está falando? Cadê a IA? Então, a gente viu, eu vou destacar nominalmente o servidor Gustavo Orari, que trabalhou no projeto desde a concepção, por essa análise, né, essa decisão de usar esses dados que a gente estava trabalhando, que a gente ia disponibilizar para os regionais,
também para a construção dos modelos preditivos. Então, os mesmos dados que a gente prepara para apresentar para os regionais, para os gabinetes, para essa análise, a gente manda para os robôs, para os modelos, para os algoritmos de machine learning, de aprendizado de máquina, para poderem fazer previsões também para ajudar os gabinetes. Esses dados, essas informações preditivas, a gente disponibiliza na mesma tela, então é uma interface única, transparente, todos os dados para a triagem do gabinete estão na mesma interface, né? Então, as últimas colunas da tabela têm as informações que a gente prevê por enquanto. Cada uma das informações é dividida em 2 colunas, então tem o dado em si previsto, por exemplo, denegado por transcendência, sim ou não, e a probabilidade que o algoritmo identificou desse grau de confiança, né, do algoritmo. Então, cada um dessas 4 previsões, a gente disponibiliza também o grau de confiança, e essas informações também podem ser filtradas, né? Aqui a gente tem a coluna filtros preditivos, na categoria filtros preditivos, que o assessor, o magistrado, pode analisar esses dados e combinar com os filtros anteriores, né? Então, ele pode colocar os agravos de instrumento que tem a probabilidade de ser denegado por transcendência, que o algoritmo decidiu, né? Então, é assim que a gente incluiu a IA dentro do BenTV. Vamos ver mais. Um pouquinho, o Paulo já fez essa grande introdução da parte técnica de IA. Eu vou mostrar um pouquinho como a gente fez dentro do BenTV, né? Então, a primeira fase foi a preparação dos dados, que eu já mostrei anteriormente, foi a mesma para a disponibilização dos dados também. Claro que a gente tem análises adicionais para a máquina entender, né, as informações, algumas limpezas adicionais, tratamentos adicionais. A segunda foi a construção de um modelo matemático para a linguagem jurídica. Então, o algoritmo analisou 1.800.000 peças de acórdons do TRT e do TST, despacho de admissibilidade de petições, de agravo de instrumento e recurso de revista, para entender o juridiquês, né, para entender a linguagem jurídica trabalhista, entender os contextos da linguagem e conseguir previsões melhores, né. Tanto essa linguagem jurídica trabalhista, quanto os processos julgados por cada ministro nos últimos 2 anos, então a gente extraiu, isso também é similar ao trabalho que o Paulo citou, né, no Supremo. A gente extraiu as peças principais para análise no processo, então a gente extraiu as petições de agravo, de recurso de revista, o despacho de admissibilidade e o acordo do TRT, dos processos que já foram julgados pelo ministro, né, do acervo daquele ministro, extraiu a decisão dele no caso. A gente tem 4 tipos de previsões. Então, a gente tem a denegação por transcendência, que foi um aspecto jurídico inserido pela reforma trabalhista de 2017. O servidor mais experiente naquele tipo de processo, naquela matéria, poderia ser quem receberia aquele processo para auxiliar na confecção da minuta. A decisão em si, de provimento, não provimento, provimento em parte, e o formato de decisão, se seria uma acordo ou uma decisão monocrática. Então, para cada um dos gabinetes, a gente construiu 4 modelos, né? Então, todos os modelos preditivos, eles obedecem, né? Eles seguem o entendimento de cada um dos ministros. Então, para cada um dos gabinetes, para cada um dos 24 gabinetes, a gente produz 4 modelos, então, um total de 96 modelos preditivos. 96 robozinhos, né, que analisam que na quarta fase, analisam o acervo de cada gabinete, produzem as suas previsões e que são disponibilizadas também no próprio BenTV. Então, a gente ainda está, esse sistema é utilizado desde o começo do ano, né? A gente já tem uma grande abrangência dentro do TST, vários gabinetes já utilizam, a grande maioria dos gabinetes já utiliza. A gente percebe uma aceleração da atividade de triagem. Então, tem atividade, assim, a gente não tem nenhum número foi uma atividade que durava horas, agora dura minutos, porque não tinha nem como fazer antes, porque a pessoa, para descobrir quais os processos que tinham um IPCAE no gabinete, teria que abrir peça por peça, né? Então, era inviável. Então, hoje a gente consegue fazer em segundos, né, uma atividade que antes não tinha essa possibilidade. Então, a atividade de triagem realmente foi impulsionada, houve uma rápida priorização e seleção dos processos, e a gente observa o aumento de produtividade consequente dessa análise. Por exemplo, tem um gabinete que tem maior quantidade de usuários que usam o sistema, ele teve um aumento de 40% de produtividade esse ano.
Claro que a gente não tem uma relação direta, né? Tipo, usa o BNTV, vai aumentar a produtividade. Mas a gente percebe que, pelos relatos deles, que o BNTV possibilitou a utilização de estratégias. Então, sem o BNTV, não tinha como fazer antes a aplicação dessa estratégia do gabinete, né? De gerenciamento desse acervo. Então, a gente percebe também um foco maior na atividade judicante, né? Então, há menos tempo para análises repetitivas e mais tempo para análise do processo em si. E em relação às informações preditivas, aos algoritmos de inteligência artificial, a gente percebe que ela auxilia na uniformização do entendimento do ministro da produção dos votos dentro do gabinete. O painel anterior tratou bastante disso, que a IA pode ajudar, né, nessa uniformização. Então, por exemplo, na delegação por transcendência, que é uma matéria relativamente nova, né, uma possibilidade geralmente nova, o algoritmo citando, né, mostrando essa possibilidade, essa direção para o assessor, ele já auxilia na uniformização, né, do entendimento da produção dos votos do gabinete, né, dos processos pelo aquele gabinete. Eu queria agora, para fechar um pouco, a gente discutiu um pouco das lições aprendidas desse projeto, um pouco que a gente viu do que deu certo, o que não deu certo, passar um pouco da experiência do TST na utilização de algoritmos de IA. Uma coisa que a gente viu, que eu relatei, né, na história do BNTV, primeiro a gente viu um problema. Então, os gabinetes trouxeram para a gente o problema da triagem, o problema da gestão do acervo. Então, a gente viu aquele problema e depois pensou na tecnologia. Então, o foco foi o problema do gabinete, o foco foi melhorar a tramitação do processo no TST, e depois a tecnologia veio. Então, como o doutor Fabiano citou, né, no intervalo, não é uma corrida, né? A gente tem que resolver os problemas que o Justiça do Trabalho, que o Poder Judiciário possui, e usar a tecnologia da melhor forma para isso. Ressaltando essa parte do problema primeiro, a gente viu uma grande importância da proximidade para a área de negócio. Então, a gente começou entrevistando todos os gabinetes. Ainda hoje a gente tem uma proximidade com os gabinetes. É engraçado que esse trabalho em casa, né, a gente trabalhar longe fisicamente trouxe mais proximidade, porque a gente chama no chat, eles já respondem rápido, então a gente está mais próximo, estamos sempre conversando com a área fim, mas a gente está sempre junto. Então, na época da concepção do projeto, a gente teve um treinamento com o chefe de gabinete, que ele explicou durante 20 horas a tramitação do processo dentro do gabinete, focado na equipe de TI. Então, montamos uma turma só com a equipe de TI para explicar como que funciona o processo dentro do gabinete, trouxe vários insights para a equipe de TI. Isso me leva ao meu próximo tópico, que é a autonomia da TI nesse tipo de projeto. Então, às vezes, hoje a gente tem esses painéis, esses eventos tão interessantes, né, que disseminam a tecnologia para um público maior, mas em 2017, 2 anos atrás, era muito mais restrito. Então, a TI sabia propor, mas o usuário não sabia pedir. Então, a autonomia foi muito importante, a gente da TI conseguiu propor a solução, propor uma solução mais aderente que a gente entendia para esses problemas que os gabinetes tinham, mas sempre conversando, né, com a proximidade da área de negócio que proporcionou uma solução melhor. E hoje, e outra coisa também sobre essa proximidade, a gente via a transparência. Então, o BNTV não é um robô, o BNTV é um sistema integrado de gestão, então as informações preditivas estão ali também à mão para o gabinete conseguir consultar junto com as outras informações. Então, não é um bicho de 7 cabeças, não é, nossa, como assim, o que ele está falando, né? Ela é transparente, a informação é transparente, e diz, né, está dizendo, filtro preditivo foi produzido por um robô, o gabinete segue ou não, é uma sugestão para facilitar ainda mais a triagem, mais uma informação para o gabinete conseguir decidir. Agora, voltando um pouco até a palestra anterior, ao painel anterior de telemetria, outro ponto forte que eu vejo da Justiça do Trabalho como um todo, vou até complementar o doutor Fabiano pelo trabalho no CSJT, porque o CSJT é um pouco responsável por isso, né? A Justiça do Trabalho, desde 2006, como eu citei, tem essa preocupação de uniformização, de divisão do trabalho, de distribuição de soluções de TI.
Então, o recurso já foi um primeiro passo, né, para todos os TRTs conversarem, falarem, escreverem os despachos de forma parecida e o TST poder reaproveitar essas informações. Sem o recurso, sem o PJE, é impossível, não tem como a gente buscar esses dados nos TRTs, esses dados estruturados, né, e o tratamento, como o Paulo mesmo citou, o tratamento desses dados, depois que ele chega no tribunal, é muito custoso, então a gente extrair as peças de um formato texto, de formato PDF, é um custo muito alto. Então, a gente, TST, como Justiça do Trabalho, poder acessar as bases de dados dos TRTs, poder trazer esses dados mais estruturados, já facilitou muito, já, eu digo que viabilizou a gente ver essa análise de dados. Mas, como o pessoal falou, ainda é um pré-sal, né? Ainda exige muito trabalho para a extração desses dados. Então, como eu citei, as conversas com os gabinetes começaram em 2017, mas a gente ainda teve um trabalho muito grande de preparação. A gente já trazia dados para disponibilizar na ferramenta de BI. Mesmo assim, a preparação de dados foi muito custoso, o trabalho de preparação de dados. Não só dos dados trazidos pelos TRTs, como dos dados do próprio TST. Então, os dados do próprio TST não são estruturados, né, para um formato inteligível por um algoritmo, que facilite a produção por um algoritmo. A Justiça do Trabalho tem uma peculiaridade que os processos, eles têm vários temas. Então, não é algum processo dos demais ramos da Justiça que a parte pede uma coisa só, né, trata só de uma matéria. Os processos da Justiça do Trabalho são vários temas, então são várias decisões no mesmo processo. Então, na verdade, quando o nosso robô, o BenTV, analisa o processo, ele está analisando vários temas ao mesmo tempo. Então, a estruturação desses dados é muito importante. Mas no TST a gente ainda está trabalhando nisso, então a gente não tem uma decisão estruturada para usar, né, como input, como output do algoritmo. Então, eu vejo isso como uma dificuldade. Mesmo os dados preditivos, porque vocês perceberam que a gente prediz dados simples, né? Simples quer dizer, denegação por transcendência, sim ou não, o formato do despacho, então são outputs simples, porém foram vários passos para a extração desses outputs também, até mesmo o servidor responsável pela confecção da minuta foi um processo difícil de extração, e algumas previsões a gente não fez, a gente não pôde fazer pela ausência de dados, então a gente não pôde. Então a Justiça do Trabalho, o TST, tem um trabalho grande para fazer na estruturação dos dados, por isso que eu gostei tanto do painel anterior, eles passaram muito isso, né, que para usar robôs IA, a gente precisa pensar nos dados desde a ponta, desde quem entra os dados, e pensar que os próximos passos na cadeia, né, do processo, os dados vão ser utilizados, eles precisam estar bem, a qualidade boa, eles precisam estar estruturados, precisamos pensar, né, no trabalho, agora na automação. Porque vocês perceberam que o BenTV, ele é um robô, ele tem a agente de automação, mas ele ainda faz muito, ele é uma ferramenta para disponibilizar dados para análise do servidor. Então, a ideia é que munir o servidor de informações para que ele possa traçar as estratégias do gabinete, do magistrado, né, possa analisar o seu acervo, mas ainda tem muita automação que a gente pode fazer, muito passos, né, na IA, especialmente para a gente fazer, para analisar ajudar ainda mais esse trabalho, né, tão grande, porque 10 mil processos realmente é muito comum, em média, dos gabinetes, tem gabinetes que tem mais ainda que isso, é um trabalho muito grande, um volume muito grande de processos. Atualmente, só para fechar, tratando do que a gente está conversando hoje, o que a gente está trabalhando hoje, a gente analisou a resolução 332 do CNJ, o CNJ, há alguns meses atrás, publicou uma resolução para a governança dos projetos de IA no Poder Judiciário, foi um grande avanço de governança, né, de estruturação dessas iniciativas, e essa resolução nos fez pensar no compartilhamento desses modelos, né, no compartilhamento dessas iniciativas. Como eu disse, na Justiça do Trabalho a gente tem essa tradição de compartilhamento, né, o CSJT tem um grande papel nisso, mas o CNJ trouxe uma visão do Poder Judiciário como um todo, né, então, mesmo para essas iniciativas de como a gente poderia compartilhar, a gente vê projetos parecidos entre os tribunais, mesmo lá em Brasília, aqui em Brasília, né, os tribunais superiores trabalham com coisas parecidas. Então, ela trouxe
trouxe esse enfoque, né, esse novo jeito de pensar para a gente. Então, a gente está trabalhando tanto tecnicamente para a aderência à resolução, quanto também pensando nos próximos passos do BEM-TV, pensando em como compartilhar essa ideia, esse projeto que tem ajudado tanto o TST e poderia ajudar outros tribunais também. Encerro aqui a minha fala e passo para o doutor Fabiano. Obrigada. Muito obrigado, Camila, excelente. O BEM-TV é um projeto premiado, não precisa nem falar mais nada. Eu acho interessante a gente colocar, antes de passar para as perguntas, eu gostaria só de fazer uma ponderação em relação... Eu estou acompanhando aqui o chat, as pessoas comentando. Eu queria fazer duas ponderações. Tanto o Victor quanto o BEM-TV, eles trabalham no universo de admissibilidade de recursos, basicamente, num primeiro momento, né? Então, com um universo de complexidade limitado. As pessoas estão muito preocupadas ali, perguntando ali, e a primeira instância, a Camila colocou muito bem isso, na Justiça do Trabalho nós não temos apenas um tema, nós temos diversos temas. E nós temos também a questão que é muito importante da dicotomia dados estruturados ou metadados versus PDF com leitura através de OCR para poder extrair os dados dali. Os advogados, obviamente, não querem fazer formulário, não querem preencher diversos campos, eles querem fazer a petição como eles sempre fizeram no Word ou no seu editor preferido, transformar isso em PDF e colocar lá. E o robô que se vire para entender qual dado estruturado está ali dentro. Dentro do PJ da Justiça do Trabalho, nós temos já a facilidade de um dos obstáculos, por exemplo, que o Victor tem que superar e também o BEM-TV tem que superar na questão da identificação da peça, porque no PJE, no primeiro e segundo grau e também no TST, já há identificação da peça devidamente. O sistema já identifica a peça, né? E o servidor pode, inclusive, fazer a retificação da peça. Esse é um obstáculo a menos dentro do PJE. Mas o resto, todo mais, como extrair de dentro do PDF essas informações, ela é uma dificuldade recorrente ainda. É por isso que é tão importante a internalização do ERREC, do projeto do E-Recurso do TRT da Nona Região, dentro do PJE, que vem agora nessa versão de dezembro, a versão 2.6, chamada de Juazeiro, vai ser o nome, nós temos nomes de plantas, de árvores nativas do Brasil, a versão 2.6 Juazeiro, vai trazer a internalização do ERREC justamente para propiciar ao TST esses dados estruturados e, com isso, facilitar a vida do BEM-TV, tornar o BEM-TV mais assertivo. Essa é a ideia. Eu vi muita gente, antes de passar as perguntas, Platão, me permite só fazer um comentário a respeito do Gemini. Vi muita gente comentando a respeito do Gemini. O Gemini é um projeto de inteligência artificial desenvolvido pelos TRTs 5 da Bahia, 7 do Ceará, 15 de Campinas e 20 de Sergipe. Se eu não me engano, se não está me faltando nenhum, foram esses os tribunais que participaram da construção do Gemini, uma iniciativa que nasceu lá no Hackathon do TRT-12 de Santa Catarina, num fomento sensacional do TRT-12 de ideias, nasceu o Gemini, um projeto para fazer votos por similaridade, é incipiente ainda, como qualquer inteligência artificial dentro do Poder Judiciário. Ele está sendo disponibilizado nessa versão 2.6, já existe como piloto em teste em alguns gabinetes de desembargadores nos tribunais que eu mencionei, mas ele vem de forma efetiva agora para todos, na versão 2.6 no segundo grau. A ideia é amadurecer exatamente essa predição de dados, esse aprendizado de máquina, e à medida em que ele estiver um pouco mais maduro, a gente consiga fazer com que ele seja aplicado também na primeira instância. Porque na primeira instância a toada é outra. As dificuldades são bem maiores, né? Então, eu só queria fazer esses esclarecimentos. Vou passar as perguntas. Nós temos algumas perguntas aqui. A primeira do meu colega Luiz José de Jesus Ribeiro. Qual o melhor caminho para estruturar os dados no Poder Judiciário? Não sei quem, Paulo, se você ou a Camila, qual o melhor caminho para estruturar os dados? Ou se realmente a gente precisa dessa estrutura, eu recomplemento, a gente precisa da estruturação de dados ou o OCR ele pode suprir isso?
A questão da estruturação dos dados, ela esbarra muito na entrada do processo. Então, o que acontece? Tem muitos processos ainda que chegam digitalizados de processos físicos. Os processos que são peticionados eletronicamente, teoricamente, seria mais fácil de solucionar esse problema, justamente através da estruturação dos campos de entrada da petição do processo e de outros elementos do processo. Ou mesmo que o advogado ainda entrasse com uma petição em forma de texto, do Word, mas que pudesse também colocar outras informações. A dificuldade é justamente extrair essas informações a partir de um texto, seja ele qual for, seja qual for o formato, se é Word, se é PDF, isso não é importante. O problema é que a informação está diluída dentro de um texto. Então, por exemplo, para identificar quais foram as legislações citadas dentro de uma petição, isso não é um trabalho fácil, porque existem diversas formas de redigir a mesma legislação. Então, a questão justamente seria na estruturação da entrada do processo. Matheus Barbosa pergunta: com a vetorização dos dados processados no contexto atual, como fica a intelecção das peças jurídicas no caso concreto, a termos de amostragem, em termos de amostragem? Ele se refere a peças processuais já mimetizadas pela IA do STF. Na verdade, a questão das peças, não há uma alteração da peça ou algum tipo de processamento em cima da peça. O que acontece eu tenho um texto dentro dessa peça e esse texto é de alguma forma representado de forma matemática. Estou falando, uma petição inicial de um processo, por exemplo, não vai ser alterada, mas não há essa questão de mimetização do conteúdo. Não entendi a questão propriamente dita. Bom, Letícia Gouveia Antonioli: existe alguma iniciativa para aplicação da IA na primeira instância? Aí, não sei se eu acho que para o Victor não é o caso, porque é uma coisa muito específica do Supremo. Em relação ao BEM-TV, não sei, Camila, o BEM-TV se aplicaria à primeira instância, ou no segundo grau talvez, né, com certeza, mas na primeira instância teria aplicabilidade? Acho, não vejo assim diretamente, né? Porque hoje a gente tem modelos muito específicos, né? Que usam determinadas peças para a produção do modelo. Então, a gente utilizaria apenas a petição na petição do advogado inicial, sim, né? Seria a petição inicial seria uma entrada e as possíveis decisões do magistrado, mas é um outro tipo de análise. Seria a mesma ideia do BEM-TV, né? Não o BEM-TV em si, mas a mesma ideia de aprendizagem de máquina que o BEM-TV utiliza. Seria para a primeira instância. Eu até acho que talvez com relação à primeira instância, me parece que talvez a ideia do Gemini no primeiro momento seja mais factível, pela busca da similaridade, né, das situações, dos caminhos. Lembrando que na primeira instância a gente tem uma IA fraca, que o Paulo colocou, uma IA muito rudimentar, ou um algoritmo que mostra o caminho dos processos na medida em que nós trocamos a máquina de estado dentro da Justiça do Trabalho de fluxo para chips, ou para tags, ou etiquetas, como queiram chamar. Isso mostra um caminho de uma forma muito melhor, né? Faz uma predição, faz uma detecção de caminhos a serem adotados de forma múltipla, o que o fluxo não permitia, né? É lógico que não é IA, está longe disso. Quando a Camila coloca que nem o BEM-TV é IA, então você fica preocupado de pensar que o chip não é IA de jeito nenhum, né? Não é um caminho, uma predição. Lembrando sempre que, na primeira instância, pela multiplicidade de caminhos que nós temos, pela inúmera quantidade de tarefas que são realizadas, a mais do que no segundo grau, ou no terceiro grau, ou nos tribunais superiores, a IA tem uma aplicação com um campo muito mais largo, mas também muito mais difícil, né? Muito mais complexo, o caminho é mais longo, né? Mas todo mundo está muito ansioso por isso. Vamos lá, Antônio Paes. No caso da filtragem para repercussão geral, qual será a postura da IA para o caso de, no futuro,
as peças processuais serem adaptadas, entre aspas, para que esta mesma IA as aceite como hipótese de encaixe no filtro. Vou responder como se ele estivesse se referindo à estruturação da minuta, né, do texto que o gabinete redige. A gente tem, hoje a gente já tem o despacho estruturado do que foi produzido pelo ministro, pelo desembargador, né, então a gente tem tanto o assunto quanto a fundamentação utilizada. Então, eu vejo inicialmente uma previsão como essa, né, então a gente teria os assuntos, a identificação dos assuntos que se trata da petição, né, o pedido, e a possível fundamentação utilizada, a possível decisão para cada uma daquelas matérias do ministro do TST. Então, seria uma estruturação, né, um possível filtro, que hoje a gente tem um filtro de decisão no BEM-TV, a gente tem essa petição, mas ele considera todos os assuntos em conjunto, então o processo como um todo. Hoje a gente não tem a estruturação de cada uma das matérias. Então, a gente tem o processo como um todo e a gente diz se está provido, não provido, provido em parte, né? Então, um refinamento seria a estruturação de cada uma das decisões, de cada uma dessas matérias, para a gente poder fazer a previsão de cada pedaço da decisão, né? Para ser mais assertivo nesse aspecto. Eu queria só voltar um pouco na primeira discussão, doutor Fabiano. Uma coisa que eu esqueci de falar é por que é o nome BEM-TV, né? Que todo mundo pergunta, por que é BEM-TV o nome? Como o doutor Fabiano disse, o PJE tem homenagem à flora brasileira e o BEM-TV à fauna brasileira. Então, foi uma homenagem à fauna brasileira como uma ave anunciadora das boas novas. Uma homenagem que o ministro Brito, um nome batizado pelo ministro Brito. Sobre a estruturação dos dados, eu ressaltei muito isso na minha fala, e eu queria dizer, além do que o Paulo mencionou, a entrada dos dados tem que ser estruturada. Eventos como esse levam essa conscientização, né, para os advogados, dentro dos tribunais. A gente está trabalhando essa conscientização para os advogados também, então, a análise de jurimetria, então, eles estão vendo também que a estruturação das informações é importante. E eu ressalto também o trabalho da uniformização dos dados em si. Então, as tabelas processuais unificadas do CNJ são um grande avanço nesse sentido, né? Então, a gente conseguir, pelo menos, classificar as mesmas coisas. Então, todo mundo chama o assunto correção monetária de correção monetária, então já facilita bastante. No TST, a gente tem a gente tenta uniformizar o fluxo dos processos dos TRTs, que a gente tem um sistema de estatística geral, que é o e-gestão. Então, ele também busca, em nome da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, ela também busca essa uniformização de tratamento dos processos dentro dos TRTs, também para a gente já conseguir ir trabalhando parecido, né? Então, são primeiros passos de uniformização. Eu vejo, além da entrada dos dados de forma estruturada, eu vejo também a uniformização dos dados como sendo importante, né, para facilitar as predições. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Já que a Camila falou, depois o Paulo podia explicar por que é Victor, o nome. Eu espero que não seja por conta do goleiro do Atlético, mas o Gemini, eu explico, o Paulo, antes de você falar, porque o Gemini também foi muito comentado. Eu perguntei para os criadores do Gemini se era um acrônimo, se era alguma coisa, o que era Gemini. É uma homenagem à constelação de Gêmeos, que como ele busca similaridade de textos, ele está procurando a alma gêmea dele, procurando um texto gêmeo, né? Então é por isso Gemini. E o Victor, ele tem alguma explicação, Paulo? O nome? O Victor, na verdade, é uma homenagem ao ministro Victor Nunes Leal, que foi o ministro responsável pela sistematização da jurisprudência no STF. Aí, a explicação, então, para quem não sabia por que era Victor, por que era Gemini, por que era o BEM-TV. O Matheus Barbosa pergunta também, então, na prática, funciona como um banco de dados pré-programado de elaboração de decisões? Sim, é um pouco isso, sim. A gente analisa os julgados pelo gabinete, pelo ministro nos últimos 2 anos e tenta prever futuros passos da tramitação do processo. Então, a decisão em si, o formato dessa decisão, o servidor que seria o mais experiente naquela matéria, então, seria como se fossem os próximos passos na tramitação do processo. A gente tem possibilidade de muito mais, né? A gente começou assim, com esses próximos passos inicialmente. Luiz Fernando Bonrenzel, espero ter falado certo, pergunta para Camila: retirar o PDF do PJE
faria com que os dados de textos ficassem desde já estruturados? Imagino que sim. O PDF produzido pelo PJE já é mais fácil, né? Porque já tem o OCR propriamente dito, mas a gente não precisaria, por exemplo, converter para texto, que é o que a gente faz hoje para as peças em PDF. Ao mesmo em HTML, a gente converte para texto. Então, aquela interface que eu mostrei, a gente tem tanto o link para a peça original, que é o PDF, quanto para o texto, porque às vezes perde a formatação, fica mais difícil de ler, né, do ser humano consultar, mas então a gente tem esse trabalho ainda de conversão. Então, quanto mais automatizado, mais diretamente inserido no sistema, a gente vai ter menos passo de formatação, de conversão, vai facilitar sim. Francisco Monteiro Júnior faz uma pergunta capciosa, mas que todo mundo faz o tempo inteiro. Alguma previsão para o uso da inteligência artificial na execução trabalhista? É o maior gargalo da Justiça do Trabalho. Ele tem toda a razão. Não sei se a Camila tem notícia sobre isso, ou se o Paulo também tem alguma notícia sobre isso. Eu digo que dentro do PJ, como coordenador do PJE, eu digo que a execução, eu já falei isso numa outra oportunidade, a execução, o gargalo dela passa justamente no momento em que se tem que fazer o devedor pagar. Esse é o momento de gargalo. Até esse momento, tudo vai bem. Depois, quando chega um momento que eu não consigo o dinheiro do devedor, que eu não consigo que o devedor satisfaça a sua obrigação, que eu tenho que usar o poder coercitivo do Estado, é aí que complica. E hoje nós temos uma dependência muito grande em relação a sistemas externos à Justiça do Trabalho. Eu dependo do Sisbajude, eu dependo do Renajude, eu dependo do CCS, eu dependo do Simba, eu dependo do convênio com os cartórios, ou seja, eu preciso fazer com que o meu sistema, primeiro, antes de mais nada, pessoal, converse com o sistema dessas diversas instâncias do Poder Federal, dos poderes estaduais ou mesmo municipais. Se eu não consigo nem conversar, se eu não consigo trocar informações, se eu não consigo fazer com que os dados de um sistema conversem com os dados de outro, não tem nem como aplicar inteligência artificial. Tanto a Camila quanto o Paulo colocaram muito bem aqui, que tudo começa com uma massa de dados. Eu preciso do dado. Sem o dado não tem jeito. E quanto mais dado, melhor é. Então, se eu não conseguir fazer com que haja uma automatização desses dados, trazendo-os para dentro do processo eletrônico, o gargalo ele vai continuar. O esforço é gigantesco. O esforço passa pela informatização de tudo, como os cartórios têm feito. E aí, no segundo momento, uma integração maior entre os sistemas. Então, eu acho que o gargalo ele vai ser resolvido pela inteligência artificial, mas ele tem uma etapa anterior, que é a efetiva integração dos sistemas, né? Outra pergunta aqui de Patrícia Lima. O CNJ tem investido pesado em inteligência artificial voltada ao PJE. Existe alguma convergência dessas atividades do CNJ com o TST-PJE? E eu pergunto, então, de forma geral, tanto para o Paulo quanto para a Camila, qual que é a colaboração, qual que é a integração, tanto do Supremo, do TST, com essas ações voltadas para a inteligência artificial que estão sendo fomentadas pelo CNJ? Há uma interlocução? Não há? Como é que é isso? Então, como eu disse no final, a gente começou, o destaque, o CNJ trouxe isso em destaque pela resolução 332, né, que trouxe a governança do Poder Judiciário e escolheu a plataforma Sinapses para isso, para essa convergência dos modelos de IA. Então, o primeiro passo do BEM-TV, do TST, a gente tem outras iniciativas de IA também, do BEM-TV é colocar os nossos modelos lá dentro do Sinapses. Então, publicar esses modelos, tornar eles disponíveis para os outros tribunais. Apesar de eles serem muito fortemente acoplados aos modelos do TST, eu acho que a discussão das ideias, a publicação é importante. E, por enquanto, a gente ainda está estudando, né? Então, a gente ainda não tem nenhuma a gente não consegue ainda abrir o BEM-TV para outros órgãos ainda, né? De deixar ele mais geral para outras aplicações. Mas o CNJ fez essa provocação, fez esse chamamento aos tribunais para trabalharmos juntos, então a gente já está pensando nisso também. Paulo? Por muito tempo, cada tribunal buscou o seu modelo dentro da sua própria realidade, mas é bem o que a Camila falou. Agora a gente está começando a buscar uma convergência de modelos, porque eu tenho vários modelos que são
muito específicos de cada realidade, de cada tipo de justiça, de cada tribunal. Mas eu tenho modelos que são parecidos para toda a justiça. Por exemplo, o modelo de extração de informações a partir do texto, ele pode ser um modelo genérico para todos. Um modelo de similaridade a partir de texto também pode ser algo genérico. Então, a gente está começando a conversar com outros tribunais em termos dessas iniciativas que são realmente comuns, mas vão continuar existindo modelos que são específicos de cada tribunal. Muito bom. Isso é importante, essa integração entre os tribunais, entre o CNJ, o esforço tem que ser comum. Eu acho que a linha de conduta do ministro Fux tem se revelado muito interessante desde que assumiu a presidência do CNJ, modificou a forma de entendimento, buscando mais integração e menos unificação, né, de sistemas, talvez porque entendesse que talvez seja melhor conversar sistemas diferentes que tornar todo mundo um único sistema. A história mostrou que isso não funcionou e talvez a diretriz do ministro Fux tenha sido realmente muito boa. Eu queria terminar, a gente está chegando já na reta final. Eu selecionei aqui uma pergunta feita pelo Patrick Ferreira Marques e gostaria da opinião da Camila e também do Paulo. É uma pergunta futurista, é uma pergunta de um exercício de futurologia. Paulo, você aproveita que você já está na tela, que você está na minha tela aqui, você já responde em primeiro lugar. Até que ponto chegaríamos na substituição do trabalho total dos servidores pela inteligência artificial? Não chegaremos. A questão da inteligência artificial, ela sempre será apoio. Ela sempre vai ajudar na classificação do processo, no agrupamento dos processos, na identificação dos processos, na identificação de informações relevantes para que possa apoiar os servidores que atuam em todas as etapas do processo judicial. Nunca vamos conseguir efetivamente substituir. O que a gente vai conseguir é tirar o servidor daquelas funções que são eminentemente repetitivas e que agregam um pouco ao processo, e os servidores vão atuar nas porções mais nobres do processo, vamos dizer assim. Mas nunca serão substituídos. Camila? Eu concordo. Eu acho que o trabalho deles vai ficar mais jurídico e menos mecânico, né? Mais analítico e menos repetitivo, vai ficar mais interessante, mas os servidores, os magistrados, são peças essenciais do Poder Judiciário brasileiro, então a análise jurídica sempre será importante. Mas eu vi na palestra anterior até várias propostas muito interessantes, especialmente para acabar com esse nosso acervo enorme, com esse estoque muito grande de processos, né? Eles propuseram, inclusive, ferramentas de consulta para a viabilidade daquele pedido da parte, então, para evitar a entrada das ações no Tribunal Regional, dos tribunais. Então, acabar com o congestionamento é muito importante, até mesmo para o trabalho do servidor. Então, você ter aqueles 10 mil processos, do jeito de trabalhar do servidor, com um acervo muito grande, com um acervo pequeno, é muito diferente, né? A análise processual ganha muito mais destaque quando a gente não tem esse volume tão grande, né? A gente pode pensar em cada caso concreto, em cada matéria, ao invés de ficar pensando em produtividade, em volume e em trabalho repetitivo. Eu concordo com os dois. Acho que não é o trabalho do servidor que vai acabar. Eu acho que é mais fácil nós acabarmos com o modelo de jurisdição que nós temos hoje. Eu acho que isso vai acabar. O conceito de vara, o conceito de jurisdição, isso eu acho que nós vamos sofrer uma grande revolução nos próximos tempos. O trabalho do servidor, não. Ele vai ser, como bem disse os dois, facilitado. Ele não vai ser substituído jamais. Senão nós vamos substituir um ser humano, né? Isso é impensável. Bom, pessoal, nós encerramos esse sexto painel e amanhã, do terceiro dia do seminário, agradecemos a participação de todos. Teremos o intervalo para o almoço, o retorno da programação será às 14 horas, onde teremos a palestra de encerramento, a nova fronteira probatória na sociedade digital, a ser proferida pelo excelentíssimo senhor promotor de justiça, Fabrício Rabelo Paturi. Uma boa tarde a todos, muito obrigado, Camila, muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Platão, felicidade a todo mundo.